Oi, eu sou Marina Dias e esse é o Fashion Splash, um programa que traz para você a história dos maiores splashes da moda, como eles surgiram e por que continuam reverberando décadas depois. Afinal, moda é o que faz splash. Fashion Splash. Splash, splash. Splash, splash. Fashion Splash. Nosso destino de hoje é Londres, onde os anos 60 estão prestes a começar. O baby boom que rebentou no pós-guerra agora entra no final da adolescência. Ninguém havia sido capaz de prever as grandes transformações demográficas que ocorreriam no pós-guerra. O mundo nunca fora tão jovem, o que contrastava radicalmente com um país de hábitos tão velhos como a Inglaterra. Ao atravessar o Atlântico, o rock and roll branco de Bill Haley e Elvis Presley foi rapidamente absorvido pelo perfil pouco cosmopolita do inglês médio. Na verdade, é bom lembrar que o rock and roll atravessou o Atlântico, mas não pôde aportar nas docas inglesas, ficando ancorado em alto mar, nos barcos de onde operavam as rádios piratas, como a legendária Radio Caroline e a mais bem-sucedida de todas, a Radio London. Até 1967, quando a BBC finalmente se redimiu ao poder numérico dos jovens e inaugurou sua própria rádio pop, quem não tinha dinheiro para comprar discos só podia escutar as novidades nas jukeboxes de certos pubs ou sintonizados em uma dessas rádios offshore. Nessa época, surgiram os Teddy Boys, considerados por muitos o primeiro grupo jovem na Inglaterra a estabelecer o seu estilo próprio. Com seus blazers Savile Row vermelhos ou azuis, as golas de veludo preto e seus enormes topetes gomalinados, eles eram o rock and roll com sotaque britânico. Pela primeira vez, o interesse do homem pela moda aparecia na Inglaterra fora dos guetos homossexuais. Os mods, esse movimento começou com uma galera jovem que tinha uma relação forte com donos de tecelagens em Londres. Então começou aí já o interesse com moda. Eram obcecados por moda, na verdade. Mas quando entra em cena o novo swing do rhythm and blues e começam a se ouvir nos becos de Brixton os primeiros escasos jamaicanos, uma grande divisão se anuncia. Os mais roqueiros Teddy Boys se transformam nos rockers e ficam definitivamente aprisionados na rebeldia dos anos 50. Eu adoro Teddy Boy, são tão chiques. Depois tem os rockers, aí os mods eram super chiques, andavam com as motos, todos cuidados, cabelo incrível. Aí os rockers eram super violentos. Um brigava com o outro, mas os mods eram tão violentos quanto os rocks. Os mais dandies, aqueles que se apegaram definitivamente ao hábito das roupas impecáveis e graças à nova prosperidade podiam gastar com isso, aqueles que não queriam saber de motocicletas e preferiam as scooters, mais limpas e adequadas a quem não suportava a ideia de uma mancha de graxa na barra da calça, aqueles eram os mods. Eram apaixonados por jazz. Tinham essa vontade de terninhos, então eles são, de uma certa forma, mais arrumados. A história do cabelo também. A gente também lembra muito, tem muitas memórias assim, de livros e tudo, desses mods se reunindo em pubs e com as scooters, porque na verdade era uma maneira de dizer, olha, a gente não tem dinheiro para comprar carro, então a gente vai andar de scooter. Ternos italianos com lapelas estreitas, suéteres de gola rolê ou cachemir com gola V, camisas abotoadas até o colarinho e gravatas finas, sapatos bicolores e cortes de cabelo inspirados nas franjas dos ídolos da Nouvelle Vague francesa, assim eram os mods. E tinham uma postura muito elegante, eles queriam essa elegância dos ternos, eram os ternos italianos, então eles buscavam essa elegância. Tem uma coisa meio modernista, assim, no estilo deles. Eles traziam para a ilha provinciana a experiência mais cosmopolita do continente. As garotas mod, por sua vez, tinham um look andrógeno, cabelos curtos, usavam as calças e as camisas dos seus namorados, sapatos baixos e pouquíssimo make-up. No máximo, um batom branco ou de cor pálida e às vezes cílios postiços. Elas, ao mesmo tempo, inspiraram a criação
e adotariam em primeira mão as mini-saias de Mary Quant. Surge também nos anos 60 a mini-saia, né, associada à moda, que também as franjinhas, os cabelos curtos. E se você lembrar, sempre essa imagem é ligada à música. Até os anos 60 não existia a juventude como um conceito. Então a pessoa era criança, crescia e virava adulto. Não existia ser jovem, ser livre, poder dizer o que quer, enfrentar a caretice, a contracultura. E um dos ícones, né, desse movimento foi a Mary Quant com a mini-saia, porque a moda era a alta costura de Paris, né? Quem chegou e falou, peraí, gente, não vamos fazer desse jeito, eu vou fazer do meu jeito e o meu jeito é legal, foi a turma da Mary Quant nos anos 60, junto com, enfim, a turma do Swing in London, etc. Abreviação um tanto direta de moderno, o mod é o primeiro grito de libertação, como quase todas as tendências. Ele rejeita visceralmente a falta de inspiração, o caráter antiquado, tímido e sem sal da cultura britânica e sua obsessão classista. Mas, ao mesmo tempo, o mod não quer se perpetuar na rebeldia adolescente dos anos 50. Ninguém entende o mod, mas o existencialismo de Sartre dava sustentação intelectual àquela filosofia de vida. O poder da existência sobre a essência, da responsabilidade, da soberania do indivíduo, acima do seu instinto e de qualquer pré-determinação. Os beatniks, que durante a década de 50 enchiam os cafés depois que os pubs fechavam às 11 horas, eram outra fonte de inspiração para os mod, especialmente pelos discos de jazz que eles tocavam na jukebox. Em Absolute Beginners, a escritora Colin McInnes usa o termo modernista para descrever um personagem jovem, fã de jazz, que veste sempre ternos italianos impecáveis. O mesmo blues que havia derivado em jazz e bebop, agora se apresentava também numa versão mais sedutora ao jovem, se não pelo beat mais up-tempo, apenas pela novidade em si. Ao mesmo tempo, os imigrantes jamaicanos mantiveram os hábitos de Kingston. Nas feiras de sábado e domingo em Brixton, a sonoridade lânguida do ska rolava solta em sound systems cada vez mais poderosos. Essas são as duas origens musicais do mod, que depois se traduziria nas grandes batalhas de hits disputadas pelo The Who, The Small Faces e The Yardbirds. Enquanto na América os cabelos começavam a crescer e os jeans começavam a sair dos bairros industriais em direção ao downtown, na Inglaterra os mod vão na direção oposta, adotando o rigor do look continental da cabeça aos pés. Qualquer semelhança com os Beatles dos primeiros anos não é mera coincidência. Naqueles tempos, antes da licergia que eles adotariam depois, se os Beatles não eram mod, pelo menos se vestiam como se fossem. Os Beatles, eu acho que no começo eles eram mods, assim, super, assim, o cabelinho deles e tal, era uma coisa mais gráfica, um colorido, assim, mais pontuado. Fashion Splash.